Fala galerinha aqui do canal. Quem sentir falta do conteúdo que muita gente tem medo, que acha grande, muitos detalhes, que é o conteúdo sobre animais, reino animal, zoologia. Então, o que nós temos sobre animais? Nosso dia a dia a gente está repleto de animais, né? Aquele animalzinho que a gente tem em casa, o gatinho, o cachorro. Então tudo isso aí são animais, tem os insetos, beleza? Então, o que a gente vai trabalhar no grupo aqui dos animais é basicamente dois grupos que são bem interessantes. Que grupos são esses? Quais seriam esses principais grupos? Os invertebrados, que seriam animais que não têm aquela coluna vertebral, crânio, costelas, está bem acostumado. Poríferos, quinidários, os próprios vermes, plateumintos, nematóides. Tem moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos. É um grupo grande, viu? Bem diversificado. A gente pode encontrar um ambiente terrestre, aquático. E no grupo dos vertebrados, percebe a diferença, né? Invertebrado e vertebrado. Os vertebrados têm essa vértebra, a coluna vertebral. E os grupos básicos serão os peixes, anfíbios, aves, répteis, mamíferos, que é o grupo que nós estamos, viu? Então, ó, a gente vai estar trabalhando esses grupos, cada vídeo aula com seu grupozinho específico, e tudo isso você confere aqui no canal Anderson Ciências. Então, vamos conferir, galera. Começando filo porífera. Você vai já descobrir por que esse nome, porífera. Você já pode ir pensando, por que será que o nome é porífero? O que tem esse indivíduo para deixar ele com esse nome? Quem está nesse grupo? Os poríferos, né? O nome do filo é porífera, o nome dos invertebrados, poríferos. Por ele ter o aspecto esponjoso, ele receberam o apelidozinho, né, de esponjas. Tem relatos até de pessoas que usavam elas, até mesmo no banho, na limpeza. São aquáticos e bem comuns no ambiente marinho, especialmente presos no fundo, na parte mais funda do mar. São animais simples, sem muita estrutura complexa, não tem órgãos, são bem simples mesmo. São sésseis. O que seria esses sésseis? Ficam fixos no substrato, ou seja, eles não se deslocam, não se locomovem. Agora vem a explicação, porque o nome porífero é porque o corpo dele é cheio de poros. E a gente pode encontrar geralmente a forma parecida com um vaso. Esse é um vasozinho de planta. Você está vendo nessa imagem aqui, ó? Bem bonitinho, você consegue ver os poros. Bem interessante. A gente pode encontrar espécies com 1 milímetro de diâmetro. Para você ver, 1 milímetro, bem pequeno, né? E já se pode encontrar também até com 2 metros de diâmetro. Esse aqui, gigante, viu? Ele pode ir desde o menorzinho de 1 milímetro até um de 2 metros. Então, como a gente falou, são animais bem simples, nem chegam a ter órgãos. Para você ter uma ideia, como a gente falou, né? Nem órgãos eles têm. Então, vocês não vão se preocupar aqui com coração, fígado, pulmão, que eles não têm isso. Eles são basicamente filtradores. Professor, filtradores? Vou botar um desses em casa para filtrar minha água. Não é bem nem assim, não. Eu não falei que eles têm poros? A água entra, não falei que eles são filtradores? Então a água entra, o que tem nessa água? Alimentos. Geralmente o plâncton atravessa esses poros e nesses poros, nessa parede onde estão os poros, encontraremos células que irão reter o alimento
e pronto, ele vai fazer a digestãozinha e vai sobreviver. E essa água, claro, também carrega o oxigênio que ele precisa para respirar e vai sair por essas aberturas, geralmente em cima, que a gente chama de ósculo. A água vai sair e vai carregar até os resíduos que ele produzir. Bem simples, né? É a água entrando pelos poros, retendo o alimento e saindo. E é por isso que a gente chama de filtração, né? Que eles vão retendo essas partículas de alimento. Para você ter uma ideia, no corpo dos poríferos, a gente só encontra 2 tipos de células. Já pensou um negócio desse? 2 tipos de células. Os coanócitos e os amebócitos. Guardem bem esse nome, memorizem, viu? Quando vocês ouvirem falarem coanócitos, amebócitos, lembre logo de poríferos. E na célula se realizam todas as funções vitais. Em cada célula dele, como se cada célula fosse independente, no final nós tivéssemos o conjunto geral. Aí vai ter a respiração, trocas gasosas, a reprodução, você vai ver também que é bem interessante, excreção e digestão. Não esquecer que ele não tem sistema digestório, viu? Uma digestão bem simples, intracelular. O esqueleto, a gente encontra um material chamado espongina, que dá realmente o aspecto de esponja para elas. E essas espículas. As espículas é como se fossem espinhos, pequeníssimos espinhos encravados no corpo deles. Geralmente material calcário, para você ver, o calcário já deixa uma resistênciazinha boa, né? E até mesmo de sílica, que garante a forma e a resistência deles. Aí onde vem o segredo da circulação da água. Eles têm uma cavidade interna, como se fosse um espaço interno, que é chamado átrio. Não confunda com o átrio lá do coração não, viu? E uma abertura superior, que é por onde sai a água, que é chamada ósculo. Não confunda com óculos, viu? É ósculo. Então, como é que vai ser essa alimentação deles, dos poríferos? Então, como o nome já diz, poros, porífero, então ele tem poros. Vai acontecer o fluxo de água, a água vai passar por esses poros. Esses poros, nós temos células. Você pode perceber nessa imagem ó, que tem um flagelozinho, célulazinha flagelada. E essa célula, que é basicamente o coanócito, como a gente falou, né? O coanócito, eles vão reter as partículas que vão passar juntamente com a água. Esses coanócitos retêm as partículas que sirvam de alimento, geralmente o plâncton. Vão ficar retidos nesses coanócitos e eles próprios vão cuidar de fazer a digestão. Então é uma digestão intracelular, ou seja, uma digestão dentro da célula. Justamente pelo fato de eles não terem um órgão de digestão. Se eles tivessem um órgão, um estômago, por exemplo, seria uma digestão extracelular. Então nós temos a epiderme, as espículazinhas. Não esqueceu, é necessário o fluxo de água, a água passando por esses poros, sendo retidas, as partículas sendo retidas pelos coanócitos, a água circulando por esse átrio, que é a abertura, cavidade interna, e saindo, sendo eliminada pela abertura superior, que é o ósculo. Então, você percebeu que esses coanócitos são células que apresentam flagelos. Esses flagelos ficam se movimentando e ajudam na captura do alimento. E a água entra pelos poros, como a gente falou, e sai pelo ósculo.
Então, como a gente falou, eles são filtradores, eles vão filtrando. Esse processo aqui que a gente explicou é a filtragem. Vão filtrando a água e retirando o alimento. E esse próprio coanócito vai cuidar e digerir esse alimento e eliminar os resíduos, o processo que a gente conhece bem na célula. Plasmocitose, esse processo em geral aí, de exocitose. Reprodução também é bem simples. A gente pode destacar a reprodução assexuada, que é bem comum. A mais popular é o brotamento. Tem até o esquemazinho, né? Surge um pequeno broto, é como se germinasse um pequeno porífero no porífero adulto. Esse brotozinho se solta, se desenvolve e vai originar uma nova esponja. É assexuada, não aconteceu troca de gametas. Bem simples, né? A gente pode destacar também a fragmentação. O próprio nome já diz, né? Pequenos fragmentos, pedacinhos, se soltam de uma esponja adulta. Esses fragmentos se regeneram, porque ela tem, pela simplicidade, eles têm uma boa capacidade de regeneração. Esse fragmentozinho se regenera e forma uma nova esponja. Parecido com o brotamento. Só que a gente não tem esse brotozinho, né? A gemulação, que é um pouquinho mais diferenciada, e vão se formar gêmulas. O nome já diz, né? Gemulação, gêmulas, que são a estrutura de resistência. É como se fossem esporo de resistência, por exemplo, em bactérias. Se formam no interior das esponjas. Nós temos células indiferenciadas, então elas podem originar qualquer esponjazinha nova, né? E são protegidas por um envoltório bem rígido. Por isso que é chamado de estrutura de resistência. Essa estrutura de resistência, ela encontrando uma condição boa no ambiente, ela desenvolve como se ela germinasse e teremos uma nova esponja. Nós estamos falando tanto de esponja aqui, você está lembrando do desenho do Bob Esponja, né? É verdade, o Bob Esponja é uma esponja, um porífero. Eles podem fazer reprodução sexuada? Sim. Podem sim. Então eles podem fazer os dois tipos de reprodução, né? O que nós temos na sexuada? Produção de gametas, células reprodutivas. No caso, a gente vai ter espermatozoides, liberada pela masculina, e óvulo pelo feminino. A união do espermatozoide com o óvulo, que a gente chama de fecundação, vai se formar o zigoto. Só que esse zigoto, como ele não tem desenvolvimento direto, o desenvolvimento dele é indireto, então vai ter uma fase de larva. Essa larva, que é chamada anfiblástula, guarde bem esse nome, viu? Essa larva anfiblástula, que é produzida dentro da esponja, vai ser liberada pelo ósculo, eu falei que é a abertura de saída, vai se prender ao substrato, ao solo, por exemplo, vai se desenvolver e se transformar no adulto. Se fixa no substrato e desenvolve uma nova esponjazinha. Você fala, professor, por que isso aí é sexuado? Porque nós temos a participação de gametas. Viram lá? Tem gametas masculinos e femininos. Então isso aí já caracteriza a reprodução sexuada. Formação de zigoto, a larva anfiblástula, desenvolvimento indireto. E aí nós teremos esse zigotozinho, essa larva, que vai originar um novo indivíduo.
Tipos morfológicos, o pessoal gosta muito de colocar isso, né, como curiosidade, às vezes tem uma questãozinha para tentar confundir a gente. A gente vai ter três tipos básicos. O asconoide, geralmente se chama de asco. Ciconoide, pode se chamar de cico. E o leuconoide, também chamado de leucon. Isso aqui a gente diferencia bastante por causa do espaço do átrio, o maior ou menor número de dobramento, de pregueamentos, que a gente caracteriza esses três grupos, três tipos morfológicos. Então, no asconoide a gente encontra a espongiocele flagelada, é mais comum nas formas calcárias e é considerada a forma primitiva. Então, essa forma asconoide é considerada a forma primitiva. E isso impõe limitações ao seu tamanho. Geralmente tem um tamanho menorzinho. O tipo ciconoide, a gente encontra também em formas calcárias. E nessa hexaquitinelida, uma classe bem interessante de porífero. No caso, nela a gente não vai encontrar colônias ramificadas. Geralmente eles ficam bem mais isolados. A gente já percebe uma maior quantidade de pregueamentos, né, comparado com o asconoide. Agora, o alto grau de pregueamentos, seriam essas dobras internas, né, e o átrio até menor, mais reduzido, a gente encontra na forma leuconoide, que ocorre em todas as classes. Então isso aí, esse maior grau de pregueamentos facilita o seu maior tamanho. Pode ter a forma de vaso ou até de tubo, né, tubular. Então, a gente pode caracterizar que a forma asconoide é mais simples que a ciconoide e a ciconoide é mais simples que a leuconoide. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!